oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para a aula de número 42 de arte. E hoje eu trouxe um artista bem diferente para vocês conhecerem, chamado Michael Grapp. E ele equilibra pedras, exatamente. Vocês vão ver que não é algo tão simples assim e que exige muita concentração, técnica, conhecimento, paciência, mas que resulta aí em trabalhos incríveis e fotografias lindas. Como objetivos, nós temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os aí no tempo e no espaço. Então, o Michael, ele é um artista que equilibra pedras que encontra na natureza e que desafiam suas sobreposições ali, construções, desafiam a lógica da física. Ele tem uma habilidade tão grande em equilibrar essas pedras e pedras imensas e ficam apoiadas num mínimo ponto de apoio ali que resulta em fotografias fantásticas. Como ele faz isso, não tem nenhuma fórmula mágica, né? Não tem uma orientação específica, ninguém sabe ao certo. Mas ele equilibra então esse super senso de equilíbrio que ele tem, muita paciência, desculpem, e também técnicas de meditação. E também, né, o que faz disso um processo de terapia para ele. Então, há toda uma concentração imensa para você chegar num resultado desse que você nem imagina que seria possível equilibrar uma pedra daquele tamanho sobre pequenas pedras ali. Uma só já é difícil equilibrar, imagina, né, fazer uma estrutura dessa. E ele utiliza então essas pedras, muitos dos trabalhos são na beira de rios, onde ele encontra essas pedras ideais então e começa a sua meditação, né, o seu trabalho aí. Segundo ele, o trabalho se chama Gravity Glue, que se traduz como cola de gravidade. Ele criou esse apelido, né, para descrever e compartilhar essa experiência artística. Então, ele criou esse projeto aí da cola de gravidade para encorajar também outras pessoas a acharem o seu silêncio interior, né, através da prática então do balanceamento de pedras. Ele cita como realmente um exercício de meditação, de paciência, desse equilíbrio interno e equilibra, né, de maneiras quase impossíveis essas pedras. A gravidade é a única cola que ele utiliza, né, entre aspas. Por isso, então, o nome desse projeto dele, Cola de Gravidade, que realmente é só as pedras e o efeito da gravidade que ele utiliza, mas não é algo tão simples, não. A do meio é um coração, não parece muito um coração? Então ele seleciona essas pedras ideais e aí parte para a prática aí, da paciência para achar o ponto exato do equilíbrio delas. É bacana citar que esse tipo de arte seria encaixado aí como land art, que é uma arte, um tipo de arte efêmera, que tem então curta duração. Por isso, o primeiro, único registro realmente é através de fotografias e vídeos, porque com, enfim, uma brisa leve ali, um vento que bate, isso vai desmoronar. Então é algo, essa land art, ela utiliza então esses elementos da natureza como matéria-prima para a produção artística, tá? O Michael, ele é especialmente atraído aí pela precariedade da sua obra, né, das suas construções. Por que precariedade? Porque é uma coisa muito instável, então ao mesmo tempo que ele pode tirar as mãos, parar em pé, pode desmoronar tudo e perder o trabalho, né? E como eu disse, então, para torná-las imortais e conseguir compartilhar isso, ele que tem também uma habilidade como fotógrafo, ele registra esses momentos em fotografias lindas e acaba compartilhando, né, pelo site, pelas redes sociais, para fazer elas chegarem então pelo mundo todo.
eu quero assistir, né? Quero reproduzir aqui para vocês assistirem um pouco do processo de construção dele. Então, convido vocês a assistirem comigo. É um vídeo que é mais acelerado para que possa, então, um curto período de tempo, conseguir transmitir um pouco do que é esse trabalho que é incrível. Vamos assistir. Olha só o que eu falei da arte efêmera, né? Curta duração. Olha que bacana, né? É um exemplo do por trás da fotografia, né? E o que eu falei de arte efêmera é apenas a água que ele derruba sobre as pedras, então já desmorona todo o trabalho dele. Mas com certeza é de se admirar, então, o que ele consegue fazer apenas com a gravidade, né? Tamanha habilidade que ele tem, então, em achar esse ponto do equilíbrio perfeito. O artista ele tem um site onde ele relata, então, o quão minucioso é esse trabalho que parece tão simples que é só empilhar pedras, né? Ele até comenta sendo um estudo de paciência versus insanidade. O site dele é lotado de fotografias, é muito completo, e ele traz relatos de como ele fez ou o tempo que ele levou, e é bem legal. Até deixo o link aqui de um dos relatos dele, que ele intitulou como Diário de um Balanceador de Rocha. E nesse trabalho em particular, ele descreve, então ele explica o processo de criação, né, até a montagem final que foi realizado, que está nessa imagem ali. Nesse trabalho, foi quase um mês que ele levou entre escolher as pedras perfeitas e tentativas. Então imagine, não é algo que chega lá, fiz e lindo, tirei a foto. Há um tempão onde ele depende de condições climáticas, né, enfim, de vento, precisa ser um clima ideal, né, bem estável ali, para que ele consiga realmente efetivar essa construção, esse empilhamento ali. E, como diz, tentativas e frustrações, né? Então, você insistir naquilo e conseguir lidar com essa frustração, porque não vai ser na primeira vez que vai funcionar. Então, ele relata de uma forma bem completa todo esse trabalho, né? O que ele fez e até que conseguiu, assim,
em um relativo curto período de tempo, montar que ela ficasse em pé para que ele pudesse fotografar depois aí de mais de um mês quase do início desse projeto então de construção. Se não bastasse, né, o equilíbrio dessas pedras que já são lindas e fantásticas, as paisagens também são de tirar o fôlego realmente, né? Então, os locais que ele escolhe para essa construção, para esse empilhamento das pedras, são lugares magníficos. Aqui, por exemplo, é uma fotografia tirada no Canadá. Nesse trabalho, né, a gente já percebe a falta daquele elemento natural, a falta dos lagos, montanhas, enfim, já é um trabalho diferente. Aqui, ele fez essa construção de forma muito espontânea, que foi em frente a um restaurante em Bucareste, na Romênia. Ele relata no site sobre essa construção que foi algo super espontâneo, que ele estava alguns dias lá naquela cidade procurando pedras ideais e tal, e foi em um restaurante, na decoração do restaurante, que ele encontrou essas pedras e pensou, poxa, posso fazer alguma coisa disso aqui. E o restaurante então chegou a isolar, iluminar a área para que as pessoas pudessem visitar, né, enquanto ela parasse em pé ali. Estas, por exemplo, elas foram equilibradas ao longo da costa da Cornualha, na Inglaterra. O site do artista tem um ícone que lista os locais onde ele já realizou esse equilíbrio de pedras. Então a gente vê que ele já viajou para muitos lugares diferentes e a gente vê as características bem peculiares de cada local, né? Aqui, por exemplo, o formato e as cores das pedras chamam a atenção. Aqui ele usou ovos de granito, que se chamam essas pedras, até pelo formato ali, que são, embaixo são claras e as outras são rochas de basalto, que são mais escuras, suaves e também pesadas. Então elas têm características diferentes e deu um belo trabalho. Aqui outros trabalhos, né, realizados ao redor do mundo. Eu digo ao redor do mundo porque realmente você vai pesquisando e procurando trabalhos do artista, você vê que realmente ele já viajou o mundo empilhando pedras. Essa primeira imagem foi feita na Grande Muralha da China. No relato dessa foto, ele conta que o desafio foi o vento, realmente, para conseguir esse trabalho. A segunda imagem feita na Costa Rica, outra na Croácia. Eu diria que foi assim, essa fotografia foi no ponto exato antes de desmoronar, porque a gente vê que ali uma onda, né? A água vai espirrar, então acredito que logo em seguida tudo tenha ido por água abaixo, realmente. A outra na Alemanha, essa primeira na Islândia, né? Uma linda cachoeira ao fundo. A outra que eu diria parece uma sacada, né? Uma varanda ali, então nos Alpes suíços. Taiwan, nos Estados Unidos. Eu chamo atenção para o detalhe, olha só, na de Taiwan tem uma pequena lagarta ali. Então, como ela chegou até ali, né? Nos causa, então, toda essa sensação ali de como a natureza é complexa, né? E maravilhosa. Olha a dos Estados Unidos, né? Claro, no inverno ali a gente consegue ver. E da temperatura, a água, né? Ela chega a congelar, então, nesses pontos diferentes das pedras. Muito bem, assim conhecemos um artista que, além de artista, né? Tem todo um lado espiritual, de meditação e, enfim, que busca esse equilíbrio, não só das pedras, mas o equilíbrio também interno e como pessoa. E é um exemplo, né, de paciência, persistência, que resulta num belo trabalho. Um abraço e até mais!